Boa noite. Daqui a pouquinho mais uma live com um assunto bem interessante ao meu ver, que eu espero que traga boa noite, Daniel. Eu traga bastante informação para auxiliar quem participar. Eu vou explicar para vocês como é que é realizado os tratamentos espirituais numa casa espírita, né? Eu vou dar algumas explicações para tirar dúvidas, né? Para tirar algumas dúvidas que as pessoas têm, para desmistificar outras, para que cada um aqui entenda melhor como é que funciona e que, se precisar do auxílio de uma instituição espírita, de uma casa religiosa desse setor, saber como proceder, o que vai encontrar, qual que é o procedimento. Então, eu vou tirar algumas dúvidas, né? Dimas, boa noite. Fernanda, boa noite. Então, vai ajudar muito quem participar hoje entender como é que funciona esse mecanismo e poder também auxiliar tudo que está acontecendo, né? Como é que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, como é que acontece essas influências espirituais também. Rubens, Bruno, boa noite, Rubens. Então eu vou procurar aqui ser bem sucinto, né? Com a linguagem bem acessível, para que vocês possam, quem tiver alguma dúvida, possa tirar essas dúvidas e ficar mais claro como é que funciona isso. Já nós começamos para que a gente possa explicar direitinho qual é o procedimento, como que se inicia, e como é que ele pode se tornar mais eficaz e ajudar de fato as pessoas que, né, em momentos difíceis da vida. Nem tudo na vida, as nossas dificuldades são explicadas, vamos dizer assim, pela ciência, né, no dia a dia, pelas coisas que acontecem no dia a dia. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente precisa de um auxílio diferenciado, né? E normalmente todas as instituições religiosas, elas possuem um processo terapêutico, né? Processo de auxílio. Então você vai encontrar o benzimento, né? Você vai encontrar a imposição de mãos em vários, na igreja católica, na igreja evangélica. Você vai achar o reiki em algumas instituições. Você vai achar várias formas de auxílio espiritual, né? De energias, tudo isso. Mas como é que dentro da casa espírita funciona esses tratamentos? Quando você vai numa casa espírita, como é que funciona esse tratamento? Existem... aqui tem muita gente que fala assim, né? Eu vou naquela casa lá que o trabalho lá é mais forte. Eu vou no outro local que o outro lá é muito fraco. Existe trabalho forte ou fraco? Né? Como é que isso funciona? Então eu vou procurar trazer para vocês aqui algumas informações sobre isso. Desmistificar isso e explicar como isso acontece. Então vamos começar assim. De repente eu estou sentindo alguns sentimentos confusos. Eu não consigo. Eu me sinto sem caminho, sem rumo. Eu me sinto meio desnorteado.
uma certa angústia, eu começo a questionar algumas coisas na minha vida, eu começo a não entender o que está acontecendo, eu começo a achar que tem algo de errado acontecendo comigo, e eu vou procurar ajuda no psicólogo, o que ele fala para mim não bate, eu vou procurar ajuda num clínico, não bate, eu vou procurar auxílio na área espiritual, na área religiosa. Então eu vou numa igreja, eu vou num templo, eu vou num centro, eu vou num terreno, vou em vários locais para ver se eu encontro, né, alguma resposta para aquilo que eu estou vivenciando. Então como é que, na casa espírita especificamente, como é que isso acontece? Então eu vou procurar uma casa espírita para pedir orientação e passar por um passe, né? A gente sempre fala assim, eu vou tomar um passe lá na casa espírita, lá porque eu me sinto melhor, eu me sinto mais tranquilo, mais equilibrado, vou assistir uma palestra. Então você vai lá. Mas você está querendo fazer algo mais, porque não está bem, alguma coisa não está legal. Então como é que é o procedimento? Eu vou procurar uma casa espírita, chegando lá, eu vou procurar um trabalhador da casa e explicar o que está acontecendo. Ele fala, olha, estou passando por essa situação e eu queria saber como é que a casa pode me auxiliar, me ajudar. Aí ele vai te encaminhar para o DEPOI, que é o Departamento de Orientação Doutrinária, né, de Orientação Espiritual. Chegando lá, você vai conversar com um trabalhador da casa que é preparado para ficar no DEPOI. Não é nenhuma atividade assim, não tem incorporação, não tem espírito falando, nada disso. O DEPOI é uma pessoa que está ali para te ouvir, para observar o que está acontecendo, vai te fazer algumas perguntas. Ele vai fazer uma triagem, né? Uma triagem com você para saber o que está acontecendo, para te encaminhar para alguma das atividades da casa, sejam elas na área de saúde, seja ela na área de estudos, ou de um outro trabalho da casa. Então, chegou lá, ele vai te verificar, fala, olha, então vamos passar, você está sentindo isso, então você vai passar por algumas semanas, você vai vir aqui na casa, vai participar da palestra, e depois da palestra você vai tomar um passe especial na nossa Câmara de Trabalhos, né? A gente fala na Câmara de Desobsessão. Então vai ter vários tipos de passos. Eu não vou entrar em detalhes aqui dos passos de tratamento, porque o assunto é mais longo. Então ali na primeira sessão, o que vai acontecer? Na sua primeira vez que você for ali, você vai tomar um passe e vai ser verificado pela equipe de trabalhadores ali o que está acontecendo com você. Que tipo de situação está acontecendo. Mas isso vai ser passado depois para o coordenador de trabalho, vai explicar aquilo lá, e feito isso você vai passar pelas sessões, 5, 6 sessões ali dentro. O que é a sessão? Você vai chegar, assistir a palestra, depois você é convidado para entrar nessa sala, o médium vai vir, né, os trabalhadores vão te dar um outro tipo de passe, você passa para outra câmara, eu estou te falando como acontece aqui na EC, e passa para um outro passe e sai, mais nada. Né? O que acontece lá dentro você não ouve, você não sabe, sai, toma a tua água fluidificada e semana que vem você volta. Passado essas sessões, você volta para o DEPOI, para uma outra entrevista, aonde vai ser verificado como é que você está, qual é a sua situação emocional, se você melhorou, se você não melhorou, se vai precisar de mais sessões ou menos, né? Ou se vai mudar o tipo de tratamento. Então tudo isso é te orientado. Depois disso daí, também faz parte desse tratamento espiritual, os passes, né? O tratamento na câmara de passes, tudo isso, mas também nós sempre orientamos o quê? A participação de palestras, participar de cursos. Para quê? Né? Para que você discipline o seu pensamento, a sua maneira de pensar e de agir. Porque quando a questão é só energética do corpo, né? Muito cansaço, trabalhando demais, e isso vai desgastando a nossa energia, vai desgastando o nosso dia a dia, e você vai se sentir fraco, debilitado.
Então muitas vezes o passe, quando você vai lá, que é essa troca de energia entre o passista, né, e você. Então o passista, ele vai, vamos dizer assim, ele vai passar da energia dele para você, para que você se restabeleça. Se for só essa parte, depois de algumas sessões você vai sentir melhor, tranquilo, sossegado, né? A parte da palestra, ela funciona como uma forma de você se interiorizar, você se acalmar, se tranquilizar, para receber o tratamento de uma melhor maneira. Se caso for verificado, depois de algumas sessões, que você ainda continua com dificuldades, com alguns problemas e tudo, esse tratamento é prolongado e você é convidado a participar dos cursos da casa. Para quê? Para que você conheça o que é o Espiritismo, como ele funciona, né? E aprenda a fazer um processo que nós chamamos de reforma íntima, ou mudança de comportamento, mudança de frequência mental, mudança de atitude com as pessoas. Então você começa a entender o que está acontecendo com você, o porquê isso está acontecendo, e como é que você pode, a partir desse conhecimento, dessa informação Boa Noite Meire, começar a fazer o seu processo de mudança. Muitas pessoas pensam que você chegando lá, numa casa religiosa espírita, você vai chegar lá, vamos dar uns passos, vamos fazer umas coisas e pronto, acabou, tua vida mudou e... Não. Se você não muda comportamento, atitude, pensamento, você continua na mesma vibração, na mesma faixa vibratória daquelas energias ou daquelas manifestações que te incomodam. Então você vai lá, vai tomar o passe, vai ser na rua e vai fazer tudo de novo. Então o tratamento não vai surtir efeito. Por isso que muitas pessoas falam, eu vou toda semana lá, tomo o passe, participo de palestra, participo dos cursos, mas a minha vida não muda, o meu problema não resolve. A pergunta é, o que você está fazendo realmente para mudar a tua atitude e comportamento? Qual é o teu processo de transformação? Você está começando a mudar teu comportamento, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir? Então são coisas que você precisa questionar, né? Precisa ser espírita para fazer tratamento espiritual? Não. Você precisa se tornar um espírita para fazer tratamento espiritual? Não. Você é obrigado a participar de todas as atividades da casa? Não. Se tem uma coisa que o Espiritismo não faz, é obrigar as pessoas a fazerem absolutamente nada. Vai cada um do seu conhecimento, da sua interpretação, Cristiane, boa noite, e da sua própria vontade, né? Então é você que decide como é que você vai levar a sua própria vida. Nós lá estamos de porta aberta para te receber, para orientar, mas o que você vai fazer, como você vai fazer, é uma questão pessoal de cada um. Então nós orientamos, explicamos, né, dentro da visão espírita, dentro da crença espírita, como as coisas funcionam. Se você seguir isso, fazer as mudanças necessárias, a possibilidade, né, de você ter uma melhora muito grande é realmente bem elevada e acontece bastante. Agora, se você não tiver ainda essa vontade realmente de transformação, de mudança, de abrir mão de comportamento, de atitude, vai ficar mais demorado. Muitas vezes não surte o resultado que você estava precisando. Ninguém faz milagre na casa espírita, ninguém faz mágica, as coisas vão acontecendo, né, de maneira breve e através do conhecimento da informação. Não estou falando que as outras atividades ligadas a outros segmentos religiosos não funcionam. Funciona, né? E funciona muito bem, mas funciona para aquelas pessoas que têm aquele tipo de compreensão de vida e que se predispõem também a seguir aquilo que cada segmento religioso, né, pede ao seu participante, ao seu fiel, vamos dizer assim. Não é o caso do Espiritismo. O Espiritismo, ele deixa você livre para seguir o caminho que você achar necessário. Como é que funciona o processo obsessivo? A pessoa fala assim, eu estou obsediada, tem uma influência espírita, fizeram algum trabalho para mim, né, tem algum espírito me obsediando, tirando a minha tranquilidade, eu preciso afastar ele de mim, né?
Isso é muito comum. Como é que a gente vê esse processo de obsessão, né, que a gente fala isso? O processo de obsessão, ele acontece tanto do encarnado, do ser vivo, para outro encarnado, como acontece do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. Então ele acontece de vários segmentos. O obsessor, vamos dizer assim, nem sempre ele está fazendo aquilo por uma maldade, né? Ele está fazendo aquilo por uma ignorância do bem, do que é certo, do que é correto. Muitas vezes nós, com vontade de ajudar as pessoas, de fazer algo bom para as pessoas, a gente acaba extrapolando e prejudicando o outro, né? E aí a gente começa a tirar a liberdade do outro de agir e de fazer. Vamos pegar vamos mostrar um tipo de obsessão de encarnado para encarnado. É aquela pessoa que você convive com você, que toda hora está ligando para você, toda hora está querendo que você faça determinadas coisas, toda hora está te puxando para baixo, toda hora está te empurrando para baixo, toda hora está te incomodando, não deixa você seguir em frente, não está te liberdade, tira sua energia, suga você, tem sempre algum papo, alguma conversa pouco motivadora. E isso é um processo de obsessão, né? Muitas vezes também, em algumas relações emocionais, a gente vê isso acontecer muito ultimamente, a pessoa começa a namorar com a outra e se sente dono, né? Proprietário, com ciúmes assim exacerbado, exagerado, e pode até levar a situações mais graves. Isso é um processo de obsessão. Ele faz, teoricamente, porque ele ama ao outro, na visão dele, é uma visão de amor doentio, e que vai atrás e vai perseguindo aquela pessoa e não deixa aquela pessoa viver livremente. Esse processo de obsessão, vamos dizer assim, né, ele permanece mesmo quando você desencarna. Então, se eu tinha uma fixação por alguma pessoa, ou ela fez alguma coisa que eu me senti prejudicado, eu começo a sentir raiva e ódio daquela pessoa, eu vou procurar aquela pessoa até encontrar e prejudicar ela através de pensamentos negativos. Mas como é que ela me encontra, né? Se eu tiver num nível de vibração mais elevado, se eu estou praticando bem, se eu estou praticando boas ações, se eu estou praticando coisas legais, ele dificilmente vai me achar. Se me achar, vai me encontrar fazendo coisas boas, né? Um pensamento bom, uma atitude positiva, e a influência dele será pouco ou quase nenhuma. Agora, se ele me encontra, né, tendo atitudes erradas, equivocadas, atitudes que me levam muitas vezes a cometer erros e equívocos, né, ele vai, de certa forma, ganhar força nas suas emanações negativas e vai provocar em mim o quê? Sentimentos de angústia, de sofrimento, de raiva, de dor, né, de ira. E muitas vezes, quando esse processo ele é muito profundo, ele pode muitas vezes interferir até mesmo na minha convivência com as pessoas. Quando você vai procurar numa casa espírita para tratar do problema de obsessão que você possa estar vivendo, qual é o trabalho que a casa tem? Primeiro, de localizar esse espírito que está te obsediando, ou esses espíritos, e fazer um processo de orientação, né? Então você vai entrar na câmara ali de passe, tudo, você vai sair, e aquele ser que está te obsediando fica ali dentro, e ele, através dos médios e do doutrinador ou da pessoa, do orientador que estiver ali dentro, ele vai conversar através do médium com esse espírito para mostrar para ele, né, que o que ele está fazendo não é legal, não é bacana, que existe todo um processo que você vai aprendendo para conversar com esse ser desencarnado, né, para que ele deixe de obsediar você. É claro que não vai acontecer isso da primeira vez, né, demora bastante, né, dependendo do grau de envolvimento que possui. Mas o que acontece? Você foi lá dentro da casa espírita, passou pelo passe, fez a palestra, entrou na sala de obsessão, tomou sua água fluidificada e foi saiu do centro. A primeira coisa que você saiu ali do centro: vou tomar uma cerveja, vou tomar um uísque, vou tomar um álcool, vou me envolver aqui, né? Vou usar droga, ou vou chegar em casa e começo a brigar com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, seja com quem for. O que acontece?
Eu ajudei muitas vezes o meu obsessor, que de repente ele cai em si e vê, olha, isso não vale a pena, mas o meu comportamento atrai outras influências negativas para o meu lado. Então eu vou lá outra semana, levo mais um monte, ele é doutrinado, aquele que fica, explica-se, ele é recolhido, vai para as colônias de edificação e de esclarecimento, e você vai e fica esse eterno vai e volta. Por quê? Porque você não mudou o comportamento. Você não mudou a tua atitude, você não mudou o seu jeito de agir. E quando a gente não muda nosso comportamento, nosso pensamento, as nossas ações, a gente fica, vamos dizer assim, acumulando obsessores. E isso vai gerando pra gente, né, uma qualidade de vida muito, muito negativa. Porque esses obsessores que a gente acaba atraindo, né, eles não deixam a gente com liberdade plena. Isso tu vai desencarnado, mas isso a gente pode fazer também. Vamos pegar um exemplo. Você vai passar para o psicólogo essa semana. Então, o terapeuta, o psicólogo vai chegar lá, vai te orientar. Olha, está acontecendo isso, você precisa fazer isso. Começa a te dar um toque das coisas que você precisa fazer para melhorar. Sai da sessão de terapia, você volta a fazer a mesma coisa. Então toda semana você volta para o psicólogo, faz a mesma coisa e você fala, pô, eu venho toda semana aqui e o negócio não vai para frente. Por quê? Porque você não está fazendo, né, você não está se empenhando na sua transformação pessoal, você não está trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Por isso que a gente fala tanto de reforma íntima. Então o processo é um processo primeiro de reconhecimento que não estou bem, de orientação de como eu posso corrigir o meu comportamento, minha atitude, minha frequência mental e tudo, para que eu possa, a partir dessa transformação de mudança de comportamento, de pensamento, de atitude, eu encontrar um caminho melhor e me livrar dessas situações, né? Então isso é todo um processo que acontece dentro do tratamento espírita. A gente faz tratamento para pessoas com drogaditos, faz tratamento para pessoas obsidiadas, para pessoas com problemas emocionais, vários tipos de tratamento. Mas tudo isso depende muito do comprometimento do paciente na sua reforma pessoal, na sua mudança de comportamento. Então nós acreditamos que se você seguir essa linha de raciocínio, chegou na casa, se apresentou no depói, contou o que está acontecendo, passa pelos tratamentos espirituais, passa pelas orientações, fez tudo isso, bacana, vai assistir a palestra, vai passar vai tomar os passos, vai fazer o evangelho no lar, vai fazer os seus estudos, vai começar um estudo doutrinário e começa a mudar teu comportamento, atitude, adquire o hábito da prece, da caridade, de atitudes positivas. Isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor e o tratamento tenha uma eficácia muito maior. Agora, se eu não mudar, se eu não tiver uma postura de mudar o comportamento, como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai se transformar? Então é muito importante entender que toda a minha mudança, todo o meu processo de mudança, ele só acontece no momento em que eu me predisponho a mudar como ser humano, né? A fazer um processo realmente de transformação pessoal. Então eu procuro me transformar como pessoa, ter uma atitude diferenciada, ter uma atitude que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, como você mudou, você está tão diferente, você está mais calmo, mais tranquilo, né? Auxilia mais as pessoas, sabe? Tem mais paciência, está mais bondoso. Tudo isso vai gerar em mim uma certeza que eu estou indo para o caminho certo. É evidente que de períodos em períodos eu preciso sempre estar fazendo outros tratamentos e tudo para manter, né, esse meu nível de vibração, esse meu nível de entendimento. E isso vai acontecendo aos poucos, né, através desse processo meu de compreensão. E assim eu vou entendendo, né, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus problemas. Então eu vou fazer o preparatório, eu vou fazer o aprendiz do evangelho, eu vou fazer o primeiro mediúnico, eu vou fazer o segundo mediúnico, eu vou fazer todos os cursos. E aí com o tempo, se caso eu sentir que
eu tenho desenvolvido, eu tenho a mediunidade, a mediunidade ao meu favor, né? Eu consigo realizar atividades e tudo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar dentro da casa espírita de uma outra maneira, né? Então eu vou me tornar mais presente na casa, vou participar mais da casa. Então tudo isso vai fazer também, vai me auxiliar nesse processo de qualidade de vida, né? Então tudo isso vai fazendo de mim uma pessoa melhor, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais capacitada para eu desenvolver as minhas atividades. Então o processo de tratamento, ele vem, né, ele começa da onde? Ele começa da minha vontade de mudar como pessoa, como ser humano, da minha vontade pessoal de me transformar, né, de buscar em mim as transformações necessárias para a minha melhora. Ao mesmo tempo, né, eu vou descobrindo as minhas qualidades. Então, com o tempo, eu posso me tornar dar passe na casa. Com o tempo, eu posso começar a fazer palestra na casa. Eu posso participar do DEPOI. E eu posso até, se for o caso, com o tempo, me tornar aprender, né, disciplinar a minha mediunidade, me tornar um médium também, né, um trabalhador da casa na seara mediúnica. Mas tudo isso com o tempo, tudo isso com o aprendizado, conforme eu vou evoluindo na própria casa. Mas tudo isso depende do quê? Do meu comprometimento comigo mesmo. Então eu preciso me comprometer a agir sempre de uma maneira melhor, mais comprometida, uma maneira mais adequada para eu alcançar a minha melhora espiritual. Então a gente fala muito da questão da vibração mental. E o que é essa vibração mental, né, que a gente fala tanto? É onde estão os meus pensamentos. Quais os pensamentos que eu tenho durante o dia? No que eu penso? Quais as coisas que são importantes para mim? O que eu estou fazendo de bom e de legal no dia a dia? Então muitas vezes eu me pego repetindo algumas atitudes, alguns comportamentos completamente inadequados. Eu continuo, de vez de agir de uma maneira correta e adequada, não, eu me vejo indisciplinado, eu não faço os meus estudos, eu não procuro fazer algo de bacana para mim, eu estou sempre agindo de uma maneira muito, muito negativa. Eu quero as coisas muito rápidas, impaciente, eu me deixo me levar muito pelo pensamento dos outros, pela influência dos outros, e esqueço que eu preciso ter um comportamento mais ético, mais adequado a tudo isso que está acontecendo. Então a gente vai entendendo com o tempo que para que eu tenha uma qualidade de vida bacana, eu tenho que entender, compreender quais os tipos de pensamento que eu tenho, quais os tipos de atitudes que eu possuo e como é que eu posso corrigir esses desvios de atitude, de comportamento que eu tenho, né? É isso que vai fazer com que eu tenha uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de convívio social melhor, uma qualidade de vida espiritual melhor através disso. Não existe como eu chegar num qualquer local de tratamento espiritual, sentar, fechar os olhos e pelim-pim-pim, os problemas terminou, é o fim. Não é assim, né? Então eu preciso entender tudo isso como faz. Tudo gira da forma com que eu penso. Todos os nossos problemas de existência, de vida, estão ligadas à forma pensamento. Como é que eu penso, como é que eu entendo, como é que eu compreendo o mundo à minha volta, como é que eu enxergo o mundo à minha volta. Se o meu pensamento, se as minhas atitudes mentais não são bacanas, não são adequadas, eu vou estar convivendo junto com esse grupo. Vamos pegar um exemplo, né? Quando a gente podia sair, vamos dizer assim, você ia para São Paulo, você observava assim
as várias tribos, vamos dizer assim, né? Então você tinha ali o pessoal tatuado, você tinha o pessoal do piercing, você tinha o pessoal ali do pagode, o pessoal disso, o pessoal daquilo. Então a gente vai se afinizando com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento e interesse que a gente, né? Então eu vou me aproximando dessas pessoas. Agora, quando eu não tenho algo definido, quando eu estou perdido, sem rumo e me deixo levar pelas circunstâncias, né, por outras situações, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a ser... Vamos pegar um exemplo, para ficar bem mais claro. Eu não gosto de fumar. Não faz parte do meu dia a dia. Mas aí eu me vejo perto de pessoas que fumam. Muitas pessoas fumam constantemente. E aí o que eu faço? Eu começo a conviver perto delas. E elas começam a falar, ó, vamos fumar, né? Todo mundo fuma, só você que não. Por que você não fuma, né? Deixa de ser bobo, deixa de cara de fumar, é legal, é bacana. E aí começam a falar, até que um dia eu falo, tá bom, eu vou dar uma experimentada. Você vai lá dar o primeiro, né? Dá a primeira ali, qual cigarro, experimenta o cigarro pela primeira vez. Não gosta. Aí os caras dizem, não, continua que você vai aprender. Aí começam a ensinar como é que você fuma, como é que você traga e tudo isso. Quando você percebe, você já está viciado. Então você vai ficar bebendo, fumando, né, junto com esses grupos que bebem e fumam, e você, a princípio, não gosta. Até que se torne um dependente disso. E para curar essa dependência, no âmbito espiritual, não, você, né, quando a gente fala assim, a casa espírita tem um tratamento para o drogadito, né? Ele tem que ser seguido a parte espiritual, ou seja, porque quando eu fumo, talvez vai até assustar algumas pessoas que eu vou falar aqui, vai ficar com um certo receio. Mas quando eu fumo, quando eu bebo, quando eu como de uma maneira exagerada, eu faço algumas coisas não muito adequadas, muitos dos espíritos desencarnados que estão à minha volta, eles se aproximam de mim para se nutrir, se alimentar das vibrações daquilo que eu estou utilizando, seja da droga, da bebida, né, de um tipo de alimentação ou de alguma coisa, até mesmo das minhas vontades pessoais e sexuais. Então é como se eu fosse, vamos dizer assim, um veículo para eles se nutrirem daquilo que eles não podem mais ter fisicamente. Então, para matar, vamos dizer assim, para eles suprirem os desejos e necessidades dele, eles usam a mim, né? E como eu tenho pouca orientação, formação, pouca determinação, coragem para mudar, e eu tenho uma vida muitas vezes não muito bacana, eles me utilizam. Então eles vão utilizando o meu pensamento para se nutrir daquilo que eles precisam. Eu me torno, vamos dizer assim, por isso que a gente vê muito na Cracolândia, né? Não sei se já tiveram a oportunidade em São Paulo, bem de manhãzinha. Esse pessoal não te enxerga. Eles andam ali, eles não percebem que você existe, eles estão numa outra esfera. E muitas vezes ali, né, além dos encarnados, também tem os desencarnados ali que mantêm aquele grupo ligado para que eles possam manter a sua fonte de sustento, né, na droga. Parece algo pesado que eu estou falando, né? Mas é bem por aí. Quando a gente fala do umbral, daquelas coisas, né? Quando a gente vai desencarnar, a gente vai para o umbral, para o purgatório. A gente não precisa morrer para ir para o purgatório. Basta a gente andar pelas cidades, a gente vai verificar vários pontos, situações, onde isso já acontece aqui mesmo. Só que quando eu desencarno, eu vou para onde a minha forma de pensar, de agir, de sentir tem a mesma vibração, a mesma sintonia, né? Se eu tenho uma sintonia mais elevada, eu vou para um local mais elevado. Se eu tenho uma sintonia menos elevada, para um local menos elevado, né? É uma questão simples assim. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que para eu ter um bom resultado no meu tratamento espiritual, nas coisas que eu estou vivenciando para melhorar, eu tenho que ter muita determinação, eu tenho que ter muita vontade de mudar. Eu tenho que estudar bastante. Agnes, boa noite. Cláudia, boa noite. Então eu tenho que estudar muito, me observar demais para entender o que está acontecendo comigo e fazer o processo de transformação. E esse processo de transformação, quem provoca não é os outros, sou eu mesmo, né? Eu, através da minha
da minha coragem, da minha vontade, da minha determinação, do meu empenho, da minha disciplina, que eu vou provocar nisso. Não que eu fique sem que eu me torne uma pessoa invulnerável e que nada possa mais me afligir. Não, não é assim. Eu ainda terei altos e baixos, mas muito menos baixos do que antes. Então, como é que eu... Então, recapitulando. Eu não estou bem, não estou legal. Estou sentindo que o meu problema não é de ordem só física, é de uma ordem espiritual, de alguma influência, né? Seja do meio onde eu vivo, seja de fora, mas está envolvendo comigo. O que eu tenho que fazer? Eu observei isso. Vou procurar uma casa espírita, vou no departamento de orientação espiritual. Lá eles vão me orientar para fazer o tratamento, que é composto de algumas sessões de palestras, né? E na Câmara de Desobsessão, aonde você não vai ter uma manifestação espiritual ali, né? Eu vou ver o espírito. Não, você não vai ver nada, você não vai participar disso. Você vai entrar na Câmara, vai sentar, vai receber um outro passe, vai para outra, recebe outro passe, levanta e vai embora. O trabalho é feito ali dentro com os médicos. Feito isso, passou a quantidade de sessões do seu tratamento, você volta para o DEPOI, aonde você vai ser questionado como é que você está, o que você está fazendo, quais as mudanças que ele tem provocado em você. E aí o trabalhador do DEPOI vai te orientar, vai te explicar as coisas como funcionam, vai sempre pedir que você faça o evangelho no lar, para que você tenha uma mudança de comportamento e de postura, e vai indicar para você, caso você deseje e queira, participar de um dos grupos de estudos que a casa possui. E com o tempo, você se envolvendo com a casa e sentir que ali é teu caminho, que ali é o jeito de você vai se sentir bem ali, seguir em frente. Agora, se você vai no local e fala, olha, tem que ter algumas mudanças, mas você não faz evangelho no lar, você não muda de comportamento, não muda de atitude, os pensamentos são iguais, os vícios são os mesmos, né? Você vai ter de grande dificuldade, vai demorar mais tempo para você conseguir o resultado que você tanto procurava. Então, tudo começa com a mudança de pensamento, com a mudança de paradigmas, do jeito de você pensar. Evidentemente, como eu falei, muitas vezes isso é a forma da casa espírita de fazer seu tratamento. Em outros locais, vamos pegar um exemplo. Se você quer se tornar um evangélico, você bebe, fuma, já faz um monte de coisa assim equivocada. Se você for numa igreja evangélica ou numa igreja católica, e se você seguir e toda semana na missa ou no culto, né, seguir as atividades que os grupos de apoio ou que as pastorais possuem ali dentro, e você seguir aquilo com verdade, com determinação, vai te ajudar também. Se você deixar de beber, de fumar, de jogar, né, respeitar a tua família, respeitar seus filhos, vai ter uma grande mudança espiritual na tua vida. Então, o espiritismo tem um tipo de tratamento, mas os outros ambientes religiosos têm o seu. Você precisa saber qual que se adequa e qual que é o melhor para você. Mas, acima de tudo, aprender a ser obediente a esse processo de transformação. Não pode ficar pulando de galho em galho. Eu vou aqui, eu vou ali. Esse funciona, esse não funciona. Não. Você tem que saber que tudo tem tempo. Vamos pegar um exemplo. Se você começa a tomar um remédio para depressão, ele não vai fazer o efeito que você está esperando na mesma hora. Demora alguns dias, uma semana, 15 dias, para depois ele começar a fazer o efeito. Aí você lá toma um remédio, não fez o efeito, esse não faz efeito. Aí vai lá, pega um outro remédio, toma um remédio mais forte, aí não faz efeito. Aí você vai pegar outro. Quando você vê, você está, né, com problemas sérios e não está resolvendo o problema. Tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter acompanhamento. Na casa espírita tem acompanhamento? Tem acompanhamento. Qual é o acompanhamento? Quando você chegar lá, depois do primeiro tratamento, se você não estiver bem, não estiver legal, você vai procurar um trabalhador e vai conversar com ele, né? Vai falar, olha, eu não estou bem hoje, dá para conversar comigo? Você vai conversar, ele vai te orientar, né? vai te auxiliar no seu processo de transformação e vai te ajudar. Então existe um acompanhamento. A maioria das pessoas que participam hoje da casa espírita tem vários tipos de formação, né?
Tem psicólogos, tem médicos, tem enfermeiros, tem dentistas, tem arquiteto, tem engenheiro, tem pedreiro, tem dona de casa, tem professor, tem todos os segmentos existem ali dentro, né? Mas existe sempre um processo de formação dentro da própria casa de trabalhadores, onde você faz curso para dar passe, faz curso para desenvolvimento, para educação mediúnica, faz curso para trabalhar no depói, faz curso para trabalhar na biblioteca. Então existem vários processos de aperfeiçoamento para que você, como trabalhador dentro da casa, tenha uma qualificação, uma capacitação para exercer aquela atividade, né? Então é assim que a gente vai fazer. É um processo longo, é um processo demorado, porque é um processo de transformação. Tudo que você vai vivenciar no seu dia a dia passa por um processo de transformação. É claro que existem coisas que são que você vai poder, que a casa espírita vai te ajudar, mas tem coisas que você tem que procurar um auxílio médico, clínico ou outro tipo de tratamento, né? Vamos dizer assim, dentro das nossas relações humanas. A gente sempre fala isso, o tratamento espiritual não dispensa de forma alguma o tratamento médico. Então, por exemplo, né, eu falo por mim, eu sou espírita, participo da casa, dou curso, dou palestra, tenho outras atividades dentro do meu local de trabalho, né, mas isso não me isenta de ter, no meu caso, de toda semana, eu tenho a minha horinha lá que eu vou até a minha terapeuta, onde eu sento para contar as minhas agruras, as minhas adversidades e tudo, para me autoconhecer, saber quem eu sou, as dificuldades que eu estou vivendo. Isso faz parte, né? Eu continuo tendo a minha orientação espiritual, eu continuo tendo contato com os meus mentores, eu continuo tendo o meu trabalho dentro da área mediúnica, eu continuo tendo tudo isso, mas também tenho minha terapeuta. Quando tem algum problema médico, procuro o meu médico, procuro um médico, vou no meu convênio. Isso não isenta, não é o fato de você fazer um tratamento espiritual, não quer dizer que você está imune a todos os tipos de doença e nada vai te atingir. Não é bem assim, né? É um tipo, vamos dizer assim, o tratamento espiritual é como uma homeopatia. Ele vai provocar mudança lá no teu espírito, não e depois futuramente no seu corpo, né? Mas algumas coisas eu preciso fazer hoje. E muitas vezes, muitas vezes você se torna espírita ou procura uma atividade religiosa depois de muito tempo de vida. Então você já tem uma formação mental já constituída. Então você precisa começar a fazer um processo de autoanálise, de compreensão e tudo, terapêutico, para você corrigir, né, algumas formas de ver as coisas, de compreender as coisas, para você ter uma melhor qualidade de vida. Nós estamos hoje passando por uma situação que parece coisa de filme, né? Aquele filme A Lenda com o Will Smith, que na verdade é uma versão de um filme mais antigo ainda, com o Gary Stewart, se não me engano, que é onde o mundo de repente é atacado por um vírus e só sobra uma pessoa ali e que fica fechado. Parece coisa de filme, mas está acontecendo. Isso vai provocar muitas questões emocionais, né? A gente observa aqui, por exemplo, essa questão da gente estar afastado, né? Quem é muito ligado às questões religiosas, nós estamos afastados do nosso templo, da nossa igreja, né? Do terreiro, do outro local onde pratica a nossa atividade religiosa. Isso provoca em nós, né, uma sensação muito difícil também. É uma sensação de isolamento e de falta para a gente. Isso provoca na gente também um sentimento não muito positivo. Por mais que a gente faça o trabalho, mesmo que seja online e tudo, aquela vivência no local, aquela convivência com as pessoas, aquela troca de experiências, nós não estamos vivendo. E nós não estávamos preparados para isso também. Então, todos nós que temos um envolvimento religioso, né, precisamos também nos vigiar e procurar também observar as nossas mudanças, as nossas dificuldades, para na hora certa, no momento certo,
a gente falar, olha, não estou bem, não estou legal, e como é que eu faço para resolver isso, né? Como é que eu faço para me ajudar? Como é que eu faço para me reequilibrar? Então, tudo isso a gente vai aprendendo no dia a dia com as coisas que estão acontecendo. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês hoje faz parte do quê? Dessa compreensão do dia a dia, né? Da nossa realidade, do que a gente está vivenciando hoje, das coisas que a gente está vivendo e como é que a gente pode, a partir de agora, ter uma vida diferenciada. E essa vida diferenciada tem que começar por onde? Pela nossa forma de pensar. A gente não vai poder mais ter a gente vai ter um outro tipo de pensamento a partir desse momento que a gente está vivendo hoje, né? Existe como ser diferente? Não existe. Então a gente vai ter que aprender a conviver com essas dificuldades que isso vai trazer para a gente, e para isso o retorno às práticas religiosas, ao nosso ambiente pessoal vai ser muito, 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 muito importante. Então a gente tem que estar preparado para as grandes mudanças que vão vir aí e aprender a tirar disso daí uma lição de vida, né? E que a gente possa ajudar de uma forma melhor cada vez mais as pessoas que convivem com a gente. Então a gente precisa ajudar a compreender esse mundo que a gente vive, e é isso que muitas vezes a gente vai procurar num ambiente religioso. Dentro da casa espírita, dentro do dia a dia nosso, a gente lida muito com isso, de entender como é que isso se processa. E a gente entender que as nossas ligações com as pessoas acontece muito tem um escritor, terapeuta, o Vanderlei Oliveira, que é o psicógrafo da Hermance Dufour, que ele fala muito dos laços mentais, né? O que é o laço mental? É quando eu penso numa pessoa e eu me ligo mentalmente àquela pessoa. E isso já cria na gente um laço, um vínculo, né? Se esse pensamento é positivo, se esse pensamento é agradável, a nossa ligação será positiva e agradável. Mas quando esse laço é negativo, quando esse laço não é muito bom, ele vai provocar problemas de convívio e de relacionamento com a gente, né? E o outro. E problemas na nossa qualidade de vida mental e espiritual. E como a gente se liga com muitas pessoas, esses laços vão se multiplicando. Então eu preciso fazer uma limpeza desse tipo de pensamento, né? E qual que é esse processo de limpeza? É um processo de autoconhecimento, de entender o que está acontecendo comigo, como é que estou vivenciando isso e como é que eu posso melhorar isso. Então eu preciso trabalhar tudo isso daí. Então, dentro dessa terapêutica espiritual, né, vamos dizer assim, vai precisar muito eu adquirir alguns hábitos, alguns processos de disciplina. Então, qual é o procedimento que a gente pode fazer para ter uma boa qualidade de saúde espiritual, vamos dizer assim, né? Primeiro, adquirir hábitos saudáveis. O que é hábitos saudáveis? Bons pensamentos, bons comentários, prática do bem, trabalho pelo bem, perdão, se perdoar. Muita gente procura a gente, na verdade, lá, porque não se perdoa, por causa de um erro, de um equívoco, aí não se perdoa. E a falta de perdão, de auto-perdão, de perdoar os outros, provoca danos tanto na parte física como espiritual e emocional. O perdão é um negócio, olha, se a gente pudesse entender melhor isso, a gente teria que entender que cada vez que eu perdoo alguém, eu me perdoo, é um alívio tão grande, é uma melhora tão grande em todos os sentidos, que eu deveria estar sempre perdoando todo mundo. Quando alguém pisar na bola comigo, quando alguém se equivocar, eu poder criar, sabe, uma vivência melhor com as pessoas através do perdão e do auto-perdão. Quando eu me perdoo,
quando eu entendo as minhas limitações, eu me ajudo muito nesse processo de cura, de melhora. E isso tudo a gente vai aprendendo através do estudo, através da compreensão do dia a dia, né? Vocês têm alguma pergunta? Eu estou falando aqui direto, já 45 minutos, sem parar quase. Vocês têm alguma pergunta? Eu posso ajudar em alguma questão? Se tiverem, pode perguntar, que a gente procura aqui responder. Nenhuma pergunta? Eu vou passar assim para vocês aqui, né? Eu sempre falo isso. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, vocês podem fazer as perguntas através do direct, através da própria página do Facebook. Alguns aí fazem parte do grupo de estudos, né? Também pode fazer pergunta para a gente trabalhar melhor isso. Mas o que eu posso fazer, assim, orientar vocês através de uma questão de estudo, de compreensão e de mudança de atitude, é praticar toda semana, principalmente nos próximos dias, assim. Se você tiver... Diana, tudo bom? Como é que você está? Procurar todo dia de manhã. Eu já venho fazendo isso aqui há algum tempo e é muito bom. De manhã você acordar, de vez de você ligar direto no jornal, né, ou coisa assim, eu procuro, pelo menos aqui em casa eu faço isso já há uns 2 anos, eu faço isso. Eu acordo de manhã, eu vou na televisão, eu entro no YouTube e eu deixo durante a parte da manhã, até eu fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu deixo numa palestra, ou numa música, ou num mantra, alguma coisa que traga para dentro da minha casa um equilíbrio, né? Existe também uma página no YouTube que é Evangelho no Lar, que é feito toda semana, né, para um pessoal do Rio Grande do Sul. E deixo tocar, ouço, faço o evangelho com eles de manhã, isso até um certo horário. Aí depois eu vou me preparar para trabalhar, tomar banho, tomar café, fazer as coisas e vou pro meu trabalho, né? Pretendo fazer semana que vem, assim que vou terminar essa situação aí, que a gente espera que termine rápido. Feito isso à tarde, um pouquinho antes da tarde, nós novamente colocamos aqui para a parte da tarde fazer, também tirar 1 hora, meia hora, para a gente ouvir alguma coisa, uma palestra, uma música, fazer uma meditação, fazer uma prece, para mudar a rotina da casa. E toda noite, se possível, né, eu sempre procuro ler alguma coisa, assistir alguma coisa que me traga alguma informação. Outra coisa, procurar coisas que te deem alegria, que façam você sorrir, que façam você cantar, que tragam, sabe, boas notícias. As más notícias, a dificuldade a gente já sabe, né? Os problemas a gente já sabe. Eu quero vivenciar os momentos de alegria. Eu ouvi uma frase hoje que diz, né, que a preocupação é sofrer 2 vezes, né? Então, mudar a sua frequência, ter sempre na sua casa. Deixa eu ver, quando chegamos a dormir é normal nas palestras tem alguma influência espiritual? Isso daí a pessoa pergunta bastante, o Dimas. Existem várias situações, né? Eu posso, na hora que chegar lá na palestra, eu relaxar tanto, né? Eu relaxar tanto e acabar dormindo. Ou eu posso muitas vezes também, eu durmo para não ouvir, é uma forma também de eu não me permitir a aprender. Então eu, para não ouvir o que estão falando, eu durmo, eu me saboto, né? Então eu preciso ver exatamente qual é o motivo pelo qual eu estou chegando lá e estou dormindo. Se eu estou dormindo porque eu estou muito cansado, se eu estou dormindo porque eu tive um dia estressante, de repente chega lá aquela musiquinha de fundo, né, eu passo, tudo isso me relaxa, eu durmo, é uma coisa. Agora, se toda vez eu vou e durmo e eu não escuto nada, eu não sei o que foi dito, aí não é legal. O interessante é você, na hora que sentir o sono, levanta um pouco, não tem problema nenhum, mesmo que seja durante a palestra.
levanta um pouco, vai até o fundo, fica em pé, mas presta atenção na palestra. A palestra faz parte do tratamento, né? Então, quando eu ouço a palestra, eu entendo o que está acontecendo ali, isso me ajuda também a aprender. Então, se eu sentei toda hora, é a quarta vez que eu vou, é a quarta vez que eu durmo, né? Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, já não é mais cansaço. É quase uma sabotagem minha mesmo, né? Para não ouvir. Porque muitas vezes eu vou, mas eu digo que eu quero, mas na verdade para dizer para os outros que eu estou procurando. Mas internamente, eu vou contar até um caso de um local que eu trabalho. O prédio antes ficava lá perto do Monte Belo. E o pessoal ia procurar seguro-desemprego. Tinha uma televisão, que era muito grande, tinha uma televisão que ficava ligada lá para o pessoal que estava lá esperando atendimento. E tinha um rapaz que ia todo dia até o prédio, no local. Ele sentava lá e ficava sem televisão. Ficava lá horas e horas e horas. Um dia, por curiosidade, a gente foi perguntar para ele, né? Por que ele fazia aquilo? Ele disse o seguinte, que ele não estava muito afim de procurar emprego. E para a mulher dele não ficar brigando com ele, nem chateando ele, ele ia para casa, para o prédio, para a secretaria, e assistia televisão, dava o horário e voltava para casa e dizia que não tinha emprego, né? Então muitas vezes eu vou para o centro, porque as pessoas pedem para eu ir, para passar para o tratamento, mas eu não quero fazer o tratamento. Na verdade, eu não quero. Então o que acontece? Eu acabo provocando essa situação, né? De chego lá, então eu durmo, para não prestar atenção e volto para casa, não está dando certo e eu não vou. Então toma muito cuidado muitas vezes com essa questão de dormir. Se você está dormindo porque está cansado ou por outro motivo, você está dormindo para se sabotar, para não participar. Sentiu sono, levanta, vai tomar uma água, né? Dá uma volta na própria sala, vai até o fundo, muda de cadeira, mas não deixa isso tomar conta de você. Entendeu, Dimas? Então, se você tem essa dificuldade, se alguém tem, orienta para isso. Olha, tá dormindo de novo? Dá um toque, acorda, dá uma voltinha, toma uma água, mas presta atenção, né? Legal? Deu para entender? Né? Mais alguma pergunta? O tratamento espiritual da casa ajuda na síndrome do pânico, ajuda na crise de ansiedade e outras coisas? Ele ajuda no sentido de que você fazendo o exercício, participando da casa, você vai trabalhar os seus campos, os seus centros de força, né? Vai alinhar seus centros de força, vai alinhar o teu pensamento, vai trazer uma tranquilidade, vai trazer uma calma. Então ele ajuda, mas o que vai te ajudar nessas questões de ansiedade e tudo é você também conciliar com o tratamento psicológico, terapêutico e, se for necessário, clínico, médico. Mas sempre falando, não se automediquem, não tomem antidepressivo, ansiolítico, qualquer tipo de remédio sem orientação médica. Nem todos os remédios são feitos para você, né? Não é o teu vizinho, o farmacêutico ou o clínico que vai fazer isso. Quem vai te orientar é teu psiquiatra. Não tenha vergonha de procurar um psiquiatra caso seja necessário. Está fazendo o tratamento psicológico. O psicólogo fala, olha, você tem que passar por um psiquiatra, vá tranquilo, faça sua consulta, faça seus exames e tome seu remédio. Tá? Não faça esse negócio de participar de atividade religiosa achando que só pelo fato de você ir lá receber um passe, fazer um tratamento, o seu problema está resolvido. Não é bem assim, né? Então, boa noite, Marta. Então, tudo isso faz parte do processo. A gente sempre orienta as pessoas a ter esse procedimento. A parte espiritual, a parte religiosa, tudo isso é um complemento, né? É algo que te ajuda, que te auxilia. Mas tem sempre que ter um acompanhamento do profissional da área, né? Nós temos aqui em São Paulo, no Brasil, nós temos a AME, que é a Associação Médica Espírita. Temos em São Paulo, temos em Minas, temos grandes médicos espíritas no Brasil, grandes psiquiatras, grandes clínicos que são espíritas e são médicos. O Dr. Sérgio Felipe da Universidade Paulista, né? Acho que é a Unimesp Paulista, que trata da parte de psicologia e psiquiatria.
da parte neurológica, um grande médico, o Sérgio Felipe. Nós vamos ter o Andrei, a gente vai ter há vários nomes que agora estão me faltando. Você entra lá, procura a AME, Associação Médica Espírita, você vai encontrar psicólogo, psiquiatra, terapeuta, clínico, cirurgião, que são... Né? Então o Espiritismo já tem uma qualidade. O Espiritismo respeita muito o princípio científico das coisas, né? Nós não fazemos nada assim de orelhada, tipo, vou fazer. Não, tem que ter todo, né? A gente sempre procura consultar os órgãos federativos, a FESP, a FEB, sobre alguns procedimentos. Então uma casa federada, uma casa séria, ela não vai nunca te orientar a falar assim, ó, toma água fluidificada, porque isso vai dar o teu remédio. Não. Existem as cirurgias espirituais? Existem as cirurgias espirituais, né? Esse tratamento à distância existe, né? Nós fazemos, não na casa aqui a EC, mas existem vários que fazem isso. Mas é tudo acompanhado também da sua contrapartida física. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia espiritual, né? Na verdade, hoje o espiritismo, na verdade, não faz mais, não existe local que faça, faz um tratamento, em alguns locais, através de médios, né, ligados à área de saúde, né? Mas não existe intervenção, corte, nada disso. Mas mesmo assim vai depender de várias situações, de merecimento, de atitudes. Mas se for uma coisa que precise de um tratamento clínico, cirúrgico, físico, você vai fazer isso, né? O próprio Chico mesmo, numa das grandes histórias dele, ele conta que ele teve problema de próstata, e a irmã dele falou assim, por que você não procura o Arigó para você fazer uma cirurgia espiritual com ele? Ele falou que ele achava um absurdo deixar o espírito operar o corpo dele, né? Então ele tinha essa visão. Você deve procurar, se você sentir vontade, fazer o tratamento, mas não pode abandonar de forma alguma o tratamento convencional. Não é meu caso, eu já vi algumas pessoas dormirem em palestra e avisa não dormirem no tratamento espiritual. Então a gente aconselha que evite, né, a pessoa dormir. Como eu falei, muitas vezes o dormir é uma autossabotagem, para não prestar atenção na palestra, para não prestar atenção no que está sendo dito. Então a gente precisa prestar bastante atenção no nosso comportamento durante isso, né? Eu tive um caso interessante de conversar com vocês aqui, por exemplo, uma pessoa que faz parte do meu Face aqui, que não é do país, aqui é de um outro país. Foi até engraçado, porque eu digo assim, engraçado pela situação, porque eu não falo a língua da pessoa, né? Então a gente teve que usar o tradutor. E ela, o tema hoje, né, é como se procede o tratamento na casa espírita. A pessoa, ela não entendeu, né, ela usou o tradutor e ela não entendeu o tema, ela achou que eu ia falar sobre medicina, né, um tratamento clínico. Ela não entendeu a palavra espírita, não entendeu a situação. Mas como é de um outro país, onde essa visão não faz parte, né, do dia a dia, eu fui conversar com ela para entender o que ela estava passando e como é que eu poderia auxiliá-la. E aí aí ela me contou que ela tinha síndrome do pânico lá no país dela, que tinha medo de ir no médico, um monte de situação. Então eu orientei a ela a procurar um terapeuta, um psicólogo, né, uma ajuda médica, né, mas não tentei explicar para ela o que é o que a gente ia conversar hoje, porque não faz parte da cultura da pessoa. Então ia ser uma conversa perdida. Mas a gente pode explicar para as pessoas, dentro do nível de conhecimento dela, orientar aquela pessoa a procurar algo que realmente possa lhe ajudar, né? Então aquele negócio de achar, não, eu vou resolver, não é bem por aí. Tem situação em que eu entro em lugares de dar muita sonolência e abrição de boca, e o que acontece? Isso que você está falando aqui, essa sonolência, essa abertura de boca, muitas vezes é a presença de espíritos próximos a você, né? Normalmente não são espíritos
com intenções negativas, mas locais assim, principalmente local que tem muita atividade religiosa, muita atividade espiritual, a gente sente, se você tem uma mediunidade mais apurada, mais envolvida, você vai sentir a presença através do arrepio, através de um pouco de sonolência, dessa abertura de boca, sabe, de intuição, de audição, de várias situações. Então essa sonolência, isso aí é a percepção da influência espiritual de algum amigo espiritual próximo, não que ele esteja tendo uma influência sobre você, mas você percebe naquele ambiente essa influência, né? Então isso faz parte da mediunidade de cada um, né? Cada um tem um tipo de mediunidade, né? Até passar todo esse tempo nosso aí, eu creio que eu vou falar também para vocês assim, dar uma explicação do que é mediunidade, como é que ela funciona, alguns tipos de mediunidade. Isso eu vou explicar para vocês aos pouquinhos, né? A gente vai explicando e isso também ajuda muito a gente entender alguns acontecimentos no nosso dia a dia. Muitas vezes a mediunidade, por isso que é importante você procurar. O espiritismo não é algo supersticioso. Tem muita pessoa que fala assim, que o espiritismo é superstição. Não é. Nós nos baseamos através de experiências, de relatos, né, e de vivências que a gente tem dentro da própria casa para entender alguns fatos. Então, mesmo depois da codificação de Kardec explicando sobre mediunidade no Livro dos Médiuns, o Espiritismo vem estudando constantemente essas manifestações. Por isso que eu falei, existem médicos e cientistas espíritas, como o Dr. Sérgio Felipe, que é psiquiatra, que é médico clínico aqui, e neurologista aqui em São Paulo, né? Depois eu vou passar para vocês um link dele na internet para vocês entenderem. Ele tem um curso sobre isso e tudo. Nós temos médicos psiquiatras que estudam a mediunidade, né, de forma clínica. Então, o que a gente faz não é algo supersticioso, superstição. Ela tem hoje, através dos participantes do espíritas, que são cientistas, são médicos, são clínicos, pesquisadores, educadores, que a gente se junta para conversar e para encontrar explicações para algumas coisas e poder auxiliar as pessoas, né? Diana, um dos lugares é o Takahashi, já tive situação de ter que sair do lugar. Então, essa situação, Diana, isso aí é por falta de educação mediúnica. A mediunidade não está educada. A gente sempre fala em educação mediúnica, não em desenvolvimento mediúnico. A gente educa a mediunidade para a gente utilizar em vários setores. Como eu disse, a mediunidade é uma qualidade orgânica, tá? Não é algo assim, espírito, que você tem que ter uma constituição orgânica que permita esse processo mediúnico, né? E quanto mais aflorada ela é, mais tem que ser educada, tem mais que ser orientada. Por isso que a gente estuda bastante para entender os processos mediúnicos, como eles funcionam, tanto na nossa saúde, no nosso comportamento, na nossa qualidade de vida, na parte mental. Então tudo isso é muito bem estudado. Por isso que a gente evita ao máximo que as pessoas tenham práticas mediúnicas sem formação, sem orientação e fora do local adequado, né? Então são várias situações que a gente vai aprendendo. Então o tratamento mediúnico vai justamente o quê? De trazer para a pessoa esclarecimento didático, né, de tudo que está acontecendo, como funciona, por que funciona, como é que você pode fazer para controlar isso, para orientar aquilo, disciplinar isso, disciplinar aquilo, né? Então tudo isso faz parte dessa terapêutica espírita, né? Então o que eu estou falando aqui para vocês hoje é numa visão religiosa, né? Uma visão dentro de um segmento religioso. Se a gente fosse falar fora do ambiente religioso, se um dia eu for falar isso, vocês me encontrarem falando sobre certos assuntos semelhantes a esse, fora do ambiente religioso, eu não vou utilizar termos como mediunidade, obsessão, eu não vou usar. Por quê? Porque eu não estou no ambiente religioso. Eu vou usar uma linguagem mais técnica, mais dentro da parte de psicologia, dentro da parte de terapia,
né? Porque é um outro ambiente. Dentro do ambiente religioso, me é permitido abordar essas situações dentro da doutrina religiosa que a gente vive, né? Que eu vivo, que eu participo. Então, eu estou falando com vocês hoje dentro da visão espírita. Não estou falando da visão católica, evangélica, budista, não estou falando sobre o reiki, não estou falando sobre o jurei, que são outras técnicas medicinais, nada, nem isso. Estou falando apenas dentro da visão espírita, tá? Para deixar bem claro esse procedimento. Então, a nossa terapêutica espírita, ela se processa através do esclarecimento, através da informação, da educação e do estudo. Tá? É essa a prática. Se você for num outro segmento, um segmento afro, do candomblé, da umbanda, vai ter um outro tipo de abordagem, né? É positivo? Se for bem feito, se for feito de maneira correta, sim, é positivo. Da mesma forma que um tratamento espírita, se for feito de qualquer jeito, sem observar certas necessidades, também pode ser mal feito. Então, depende muito de como você lida com isso tudo, tá? Deu para dar uma explicadinha? Deu para entender um pouquinho, né? Que a gente já está chegando às 10 horas, estamos uma hora aqui de conversa. Se tiver mais alguma pergunta, se não tiver, nós vamos encerrando hoje, né? Mais um dia aí desse nosso confinamento aqui, né? Esse afastamento social, aqui, isolamento social, e o Pernilongo aqui rodando. E pedir, né, aos amigos espirituais, aos nossos mentores, que nos deem um sábado muito bom, que a gente possa nos próximos dias ter notícias maravilhosas de transformação, de descobertas, de soluções para o problema que a gente está vivenciando, que tem uma queda se os animais sofrem influência espiritual. Dimas, isso daí é um assunto meio controverso, né? Não existe claramente assim um estudo que fale isso. A gente percebe, existem alguns relatos da percepção que alguns animais, principalmente cachorro e o gato, vamos dizer assim, o cavalo, que eles percebem seres espirituais, mas não é algo definitivo, não é algo assim cientificamente. O que eu posso dizer para você, existe claramente. Eu não saberia dizer para você, eu posso pesquisar, me informar mais claramente, mas eu não posso dizer categoricamente que existem alguns questionamentos dentro do Livro dos Espíritos, né? Algumas perguntas que eu posso levantar para você, depois eu te dou a resposta. Mas eu não vou falar para que eles sofrem. Eles percebem. Agora, daí que eles sofram influência, eu não posso dizer para você que isso acontece, né? Porque eles teriam que ter uma frequência semelhante, uma sintonia semelhante, né? Agora, nós sofremos essa sintonia, né? Mas eu não posso dizer categoricamente se sim ou que não. Tá bom? Mas a gente pode pesquisar. Se eu ver alguma coisa, eu te trago, eu te envio aí, eu te falo, tem esse tratado, tem essa pesquisa aí, tem esses conhecimentos aí, eu te informo direitinho, tá bom? Por hoje, pessoal, muito obrigado pela atenção. Foi muito bom conversar com vocês, né? Deu para dar uma aliviada, né? Nessa falta de contato social, de convívio. Mas eu acredito que a gente vai ter boas notícias aí nos próximos dias, que as coisas vão se ajeitar, vão se arrumar, e a gente vai poder daqui a alguns dias estar novamente se aproximando, se encontrando, e a nossa vida retornando a um ritmo normal, né? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos profundamente, e que nossa vida seja rica em transformação. É uma grande oportunidade, eu falei isso várias vezes e vou encerrar falando. Isso tudo é uma grande oportunidade de transformação pessoal.
Foi uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade de nos tornarmos pessoas muito, muito melhores do que éramos, de tornarmos pessoas muito mais fortes, determinadas, mais plenas. Isso tudo vai nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, muito melhores, né? E mais compreensíveis também. Tenham uma ótima noite e fiquem com Deus.